Boa noite. Vamos esperar o povo chegar agora, né? Boa noite, gente. Paz do Senhor. Glória a Deus, né? Paz do Senhor, gente. Glória a Deus, né? Falei que eu ia entrar às 8, mas eu já estou aqui, né, gente? Já entrei 7h40 agora, né? Esperar o pessoal chegar, né? Para estar ministrando a palavra. Enquanto isso, vamos fazer uma oração, né? Para a glória de Deus. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. Que o Senhor possa crescer, Deus, nessa noite, nessa live. E que eu venha diminuir, Deus, e a tua palavra venha ser ministrada aos corações. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com teu povo, desperte o teu povo, fala conosco, Deus. Essa é minha oração a ti, Pai. Eu te glorifico por este dia. Eu te glorifico, Pai, pelo Senhor ter nos dado vida, força, coragem, ânimo, sustento, alimento. Oh, Jesus, muito obrigada por tudo. Pela vida, pelo amor do Senhor. Ser grande por nós. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Te louvamos, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos. Te rendemos toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém, gente? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Hoje nós vamos estar fazendo menção, né? Lá do livro de Romanos, capítulo 6, tá bom? Mas eu vou esperar um pouquinho aqui só pro pessoal não ficar tão atrasado, né? Que eu entrei 20 minutos antes, gente. Então, muita coisa. Então, antes disso, vamos falar de um assunto, gente, que tá muito comentado, né? Vamos falar de um assunto aí que tá acontecendo sobre Israel, né? Que tá sendo atacada, a cidade de Israel tá sendo atacada. E o povo ali tá passando muita luta, né? Muita guerra, muita aflição. E vocês vão ver ali tanto de rumores, né? Que estão acontecendo. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Mas, na verdade, diante do conhecimento da palavra, diante do que Deus deixa, né, na Bíblia, sabemos que quando acontecer esses ataques a Israel, né, o povo de Israel, é que Jesus está voltando, né? É um dos sinais, né? Que Jesus breve vem buscar a tua igreja. Então, o meu conselho também, né, para essa noite, para cada um que está aqui nessa live é o quê? Ore por Israel, né, em oração. Deus, ele coloca na tua palavra, gente, na Bíblia, que quem ora por Israel é abençoado, sabia? Quando você libera oração para eles, Deus abençoa. Deus faz acontecer coisas tremendas, coisas grandes na nossa vida. E por que Deus tem um mistério ali com aquele povo?
Não sei, viu, gente? Só sei que Deus tem algo ali com aquele povo, né? Porque Israel, se for ver, é uma cidade pequena, né? Mas que já teve muitas vitórias contra outros países que são grandes e tal. Por quê? Porque Deus é com eles, né? Deus está sustentando aquele povo, guardando aquele povo, e é isso. Então, uma das coisas de alerta aqui, né, antes de estar ministrando a palavra, é o quê? Vamos atentar, né, por esse mais um sinal do Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus logo vem, breve vem buscar a tua igreja, né? E é isso, né, gente? Nós podemos entender isso com todos os nossos pensamentos, né? Por quê? Porque é um fato, a Bíblia é real, né? A palavra de Deus, ela é mais real do que quem tá falando, né? Que é eu mesma. A Bíblia fala, né? O céu e a terra vão passar como estrondo, mas as minhas palavras não vão te passar, são palavras de Deus. O próprio Deus fala isso, né? Na sua palavra. Então nós podemos confiar que o Senhor Jesus está voltando, breve vem buscar o teu povo, a tua igreja. Amém, gente? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, gente. Gente, antes de estar ministrando a palavra, gente, eu entrei muito cedo. Jesus. Vamos cantar um louvor, né? Eu não vou colocar playback nem nada não, tá? Eu só vou louvar um hino da harpa que é muito conhecido e que eu amo muito. O hino 545 da harpa. Vamos lá? Então vamos louvar o Senhor também, né? Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Obrigada, viu, Lourdes, por seguir. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a nossa vida, né, gente, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Daniel e Dana, paz do Senhor, né? Paz do Senhor, viu, amigo? Bem-vindo na live. Maria Nazaré, obrigada por seguir também, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Enquanto, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Aleluia, né, gente? Glória a Deus. Obrigada, viu, Henrique, por estar ajudando a live. Amém, gente? 7h50, né? Falta 10 minutos para 8 horas. Eu avisei que eu ia entrar 8 horas, mas alguém que me acompanha aqui, eu creio que alguns estão pro culto, porque me avisaram, né? Hoje não tem culto, né? Terça, amanhã tem, né? Mas para algumas igrejas, terça-feira tem culto. E glória a Deus também, né, gente? Então vamos para a palavra, gente. Sem mais enrolação, né? Sem mais enrolar, tá bom? Deus é maravilhoso, né? Senhor Jesus, Ele cuida de nós, guarda nós e cuida de nós. Amém? Vamos lá, né? Vou copiar aqui. Romanos, capítulo 6, do verso 1 em diante, né? Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Glória a Deus. A Josefa aí também. O nome da minha tia, ó. Legal. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Paz do Senhor, viu, irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, né, gente? A minha tia chama Josefa e nós chamamos ela de Tivesse. Ai, gente, apelido, né? E ficou. Aí nós, só alguém que, tipo, né, já trata ela mais, tipo, não conhece ela muito, né? E chama ela de Josefa, Dona Josefa. Mas nós, né, que é sobrinhos, parente próximo, nós chamamos ela de Tivesse, pelo apelido, né? Mas glória a Deus, né? Vamos lá, gente. Amém, né? Romanos, capítulo 6, do verso 1 em diante. Amém? Então vamos lá. O título é assim, ó. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Vou repetir de novo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Tem algumas pessoas, né, que acha que a graça de Deus é de graça. Não, gente. A graça de Deus, ela requer de mim, requer de você responsabilidades. Requer de todos, né? Cristãos, conhecedores da palavras, né? Da palavra de Deus, pessoas que crêem em Deus, crêem na Bíblia, crêem em Jesus, enfim. Sabemos que a graça não foi de graça. Jesus, ele pagou um alto preço. Qual foi esse preço, Ana? Preço derramado, né, ali na cruz, o teu sangue puro, né? Ele deu a sua vida. Ele mesmo falou, ó, ninguém tira a minha vida, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus não morreu porque tiraram a vida dele, não. Ele deu a vida dele por nós. Entende? Foi algo assim, um ato de compaixão, foi um ato de amor mesmo. Ele nos amou, ele tinha compaixão de nós, ele tinha misericórdia de nós e por isso ele fez aquilo. E também porque ele era fiel e obediente ao Pai, né? Que é Deus, o seu Pai também. Amém, gente? Então vamos lá, ó. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, né? Ó, vai dizer assim, ó, o primeiro versículo do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que Paulo estava querendo dizer aqui? Como é que nós fazemos um ato de fé? Qual é esse ato de fé, Ana? Quando a gente se passa pelas águas, batismo, né? É uma representação, a gente fazendo para o ser humano, né? Também para Deus, para o povo, que estamos morrendo para nós mesmos, para o mundo, e nascendo para Deus, né? Agora nós vamos fazer o quê? A vontade de Deus. E aí ele fala, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
perguntas, né? Eu amo perguntas, gente, porque eu também sou muito questionadora. Deus trabalha muito assim comigo também. Quando eu perguntava algo para Deus antes sem sabedoria, e hoje eu posso ouvir respostas dele, claro que às vezes não é o que eu quero ouvir, mas que me ajuda, me dá entendimento, sabedoria para caminhar. Aí eu sou muito questionadora, sabe, com tudo na minha vida. E se alguém chegar perto de mim, eu sou muito de fazer perguntas também. Então Deus trabalha assim comigo. E aqui a carta, né, de Paulo aos Romanos, você vai ver as perguntas, né, que ele faz. Mas não é umas perguntas questionando somente o poder de Deus, não. É perguntas para as pessoas se autoconhecer. Deus, ele trabalha dessa maneira também. Ele faz perguntas a nós. Muitas das vezes nós perguntamos, Deus, por que isso, por que aquilo? Aí ele vai lá e vem com outras perguntas. O que aconteceu com o Jó? Jó foi assim, um monte de questionamento, um monte de pergunta a Deus, né? E o próprio Deus depois também veio com perguntas para ele, questionamentos. Jó, onde você estava quando eu estava fazendo a terra? Aonde você estava, Jó, quando eu estava criando tudo que você vê aí, as plantas, os animais e tudo? Então, aquela pergunta não era para ofender Jó. Aquela pergunta era para Jó se autoconhecer. Às vezes Deus vai fazer perguntas para nós mesmos se autoanalisar. Você pode ver que a psicologia, gente, ela trabalha muito no autoconhecimento. Tem pessoas que não se conhecem, então é bom, muitas das vezes, a gente fazer esse exercício. Qual exercício, Ana? Se autoconhecer, trabalho do autoconhecimento, tá bom? O Ezequiel chegando, né? Glória a Deus. Então vamos lá, ó. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Tá vendo? Não precisou nem eu querer provar na Bíblia. Já veio aqui também, né? Eu também tô lendo aqui de primeira com vocês. Olha o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tem algo aqui, um mistério, gente. Quando eu li essa palavra, já tem um tempinho já, eu perguntei a Deus, o que é novidade de vida? Eu sei que é algo novo e tal, mas novidade de vida depois do batismo? O que muda? Muitas das vezes eu fazia assim, questionamentos a Deus há muitos anos atrás. Deus, eu me batizei, mas não mudou nada. Que novidade de vida é essa? Que eu não tô vendo, Pai. E aí o Espírito Santo falou comigo, né? Bem suave. Novidade de vida, Ana, não é você ter. Novidade de vida, Ana, é você ser. E aí aquilo foi um tapa na cara minha, né? Tipo, parafraseando, né? Porque às vezes a gente questiona muito a vontade de Deus. A palavra de Deus fala, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí nós ficamos questionando, né? Que vontade de Deus é essa que é boa, perfeita, agradável? Não acontece nada na minha vida de diferente. Que vontade de Deus é essa que é boa, perfeita, agradável? A minha vida tá um caos. A minha vida tá ruim demais. Tá muito fora desta realidade que o Senhor fala. Eu te entendo. Há alguns anos atrás também, eu fazia esses questionamentos a Deus. E eu vou te falar uma coisa aqui tão séria, gente. Que depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me converti, depois que eu passei pelas águas, a minha vida foi ainda... dificuldade vieram ainda mais. Vocês acreditam, gente, que ainda tem um tempo, quando você se converte, aí é um momento de renúncia, é um momento de você perder coisas, você renunciar coisas para Deus, por Deus, e ali começa a te machucar, começa a doer, você renunciar às vezes um futebol, às vezes sair com as amigas, renunciar às vezes aquela roupa, né, curta que você gostava, renunciar às vezes aquele namorado que você namorava errado, e tantas outras coisas mais, gente, que às vezes é comer demais, beber demais. Tô falando coisa aqui bem fútil, né, bem
bem aleatória mesmo, mas são muitas coisas que Deus às vezes pede de nós. E aí começa a doer, e aí a gente começa a questionar a Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que às vezes nada muda, tá piorando, tipo assim, né? Olha pra você ver, depois da minha conversão, fica na live que vocês vão entender até o fim, viu, gente? Às vezes a pessoa tá pegando isso aqui e não vê até o fim e vai pecar com o que eu tô falando aqui, né? Então fica na live pra você entender. Você tem que primeiro ouvir para depois você questionar o que a pessoa tá falando, tá bom? Aí, gente, eu ficava questionando a Deus ali, por quê? Porque depois que eu me converti, ó, eu descobri que eu tinha uma doença rara. Eu tive que fazer uma cirurgia depois de 2 anos de conversão. Ó, pra você ver, depois de convertida, de aceitar Jesus, eu descubro que eu tenho uma doença. Depois de 2 anos, eu passo por uma cirurgia. Deus permite eu passar por cirurgia. Eu fico desenganada pela medicina. Você vai morrer. Não tem jeito. Se você sobreviver aí, você não vai falar, ou você não vai andar, ou as duas coisas. Você vai ficar, tipo, vegetando na cama. E como é que você sustenta a sua fé assim? Como é que você fica firme assim? Se você não tem entendimento da palavra. Se você não tem relacionamento com Deus. Gente, qualquer pessoa tá propensa a cair. Paulo fala, né? Ou é Paulo mesmo que fala, né? Cuidado para que você não caia. Porque quando a gente acha que tá forte, né? Tá tudo bem, a gente também tá propensa a cair. Não é só quando você tá pecando, errando, todo lascado ali, não. Que já tá caído mesmo. Não, gente. Aquele também que tá vigiando, lendo a Bíblia, orando, ele também tem que tomar muito cuidado para ele não cair, porque ele tá propenso a cair também. Ele é ser humano. Nós somos da terra também. A Bíblia fala que em pecado a nossa mãe nos concebeu, né? Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então a gente está propenso a cair. O pecado está entranhado em nós. Nós temos a tendência de ir para o mal. Nós temos a tendência de pecar. Entendeu? A natureza mudada, a natureza ser cheio do Espírito, ser cheia, né, do Espírito Santo, ela vem de Deus. Você ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que pensa na outra, né? Uma pessoa que ora pelo outro, uma pessoa que pensa só o bem, né, do próximo, fala bem do próximo. Isso é natureza de Deus, por meio do Espírito Santo. Nós, por si só, meu querido, nós quer falar mal, quebrar o pau e fazer muita coisa errada, né? Tudo que tem de bom em nós vem da parte de Deus. O próprio Jesus, gente, falou isso. Quando ele estava aqui na terra ainda, como homem, ele falou, eu não sou bom, não. Bom é meu Pai. Tipo, bom é Deus. Então, quem sou eu para falar que sou boa? Quem é você para falar que é bom ou boa? Entendi, nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia é tão séria, gente, que cada dia que você lê, mais atribulado você fica, tipo, não em questão de querer sair correndo, mas em questão de falar, nossa, Deus, eu preciso mudar tanto. Nossa, Pai, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Gente, todos nós, se estamos vivos ainda na Terra, tem que mudar. Tem que ter uma mudança. Ah, mas talvez alguém do outro lado fale, não, eu tô perfeito, eu tô tranquilo. Eu tô orando, eu leio Bíblia, eu jejuo e tal, aquela religiosidade, né? Deus não chamou nós para ser religioso, meu querido. Deus nos chamou para ter intimidade com Ele e reconhecer que nós somos pó. Paulo falou isso, gente. Quem era Paulo diante de nós? Paulo era o cara mais que fazia obra, o cara que foi morto por Jesus e tantos outros. E ele fala lá, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. O que Paulo também falou? Nós somos pobres, miserável, nu. E aquela outra palavra lá, desgraçado. Se Deus não tem misericórdia de nós, misericórdia, viu, gente? Nós é mal, nós é ruim, gente. Se Deus não trabalhar em nós, aí para ter uma essência boa, ter uma essência de ser bom, de ser boa,
Não vem assim, só pela força do seu pensamento positivo, eu sou bom. Cuidado, o próprio Jesus falou isso. Eu não sou bom, bom é meu Pai. Entendeu? É só pra gente entender que o ser humano é mau. Se nós somos bons, é a essência do próprio Deus que deu nós para ser, tá bom? Aí tem a irmã aqui também, né? Falou que missionária Carla, o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Sim, a Bíblia falou, Jesus falou isso, né, irmã? É verdade. Então, continuando aqui, ó, Romanos capítulo 6, agora nós já estamos lá no versículo 5, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. É tipo, gente, que quem tem uma decisão, porque eu já falei isso aqui, né? Tomar uma decisão para ir para Cristo, para ir para Jesus, não é de emoção, é de decisão, é de racionalidade. É ser racional. Não, eu decido mudar de vida, eu decido aceitar Jesus, eu decido crer na palavra, eu decido crer em Deus e buscar a Deus com todas as minhas forças. Pronto, racional. Aí, ó, e fé, né? Claro também, né? Que é tudo a mesma coisa, junto com isso também. Olha o versículo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque quando você passa ali pelas águas, não tem como você continuar a mesma pessoa. Por mais que o processo, né? Hoje eu vi um comentário de uma pessoa no vídeo de uma outra, né? E ali a moça colocou, né, quando ela tava no mundão, lá bebendo, bebida alcoólica, aquela coisa toda. E ela aceitou Jesus, passou pelas águas, e ainda ela tinha um pince, gente, tipo assim. E ela ainda continuou na outra foto dela com o pince. E aí a irmã falou com ela, ai, mas que conversão é essa? Com pince, tipo assim, né? E pôs um pontinho de interrogação. Aí ela respondeu com muita sabedoria, para ela ser nova convertida, né? Ela falou assim: minha princesa, eu sou nova convertida. O Espírito Santo ainda não trabalhou em mim para me tirar o pincel, mas a hora que ele me pedir, eu vou tirar sim. Eu não tenho, não tem problema com isso, né? Eu tiro ele. Não vou tirar o pincel caso você tá fazendo esse comentário, não, mas eu vou tirar o pincel quando o Espírito Santo me tocar. Tá vendo, gente, que Deus, ele trabalha com todos nós diferente? Deus, às vezes, vai querer algo de mim que não vai querer de você. Às vezes, Deus vai querer algo de você que não vai querer de mim. Tem gente que fala que não se sente bem maquiada. E tá tudo bem. Mas tem gente que maqueia não significa que ela não tem o Espírito Santo. Tem gente que não sente bem pintar as unhas. Mas algumas pintam. Mas não significa que a outra que pinta não tem o Espírito Santo. As pessoas, gente, elas estão grudadas na religiosidade, elas não estão grudadas em Deus. E hoje, o problema mais disso tudo é o julgamento. O negócio de tudo isso aí é a pessoa ver, né, o defeito da outra e fica lá. Ah lá, isso que é crente. Tá com a cara toda borrada. Eles falam desse jeito. Nossa, é crente. Ah, a unha dela toda pintada. Nossa, é o batom dela. Desde joelhar, orar pela pessoa, interceder pela alma dela, de fazer até um propósito, um jejum em prol daquela vida, mas tem coragem de abrir a boca para falar assim, ou até mesmo para sentir no seu coração. E a Bíblia fala, Jesus ainda aperta mais. O Senhor Jesus, na lei lá, né, no Antigo Testamento, é se encontrasse, que apedrejava até a morte, mas o Senhor Jesus veio para apertar mais um pouquinho para nós. Ele falou, se você olhar e cobiçar a mulher do próximo, você já pecou, é tipo que você deitou na cama com ela. Isso também vale para a mulher. Você tá entendendo, gente, a dimensão da... A palavra é muito séria, gente.
Nós temos que tratar uns aos outros, o Senhor mesmo fala na sua palavra, com amor. Quando você for exortar alguém, você tem que exortar alguém com amor. A mesma boca que fala para poder julgar, olha esse pince, olha essa maquiagem, olha esse cabelo, olha essa unha. É a mesma boca também que pode estar pecando por estar falando isso. É a mesma pessoa também está pecando com a boca. A Bíblia fala que uma das coisas mais perigosas é a sua língua. A língua minha. É a minha língua, é a sua língua. Gente, é tão perigoso. Tem um versículo lá na Bíblia que fala que a nossa língua ela tem o poder de dar vida. E a nossa língua tem o poder de matar. E quantos cristãos, gente, mata vidas, mata pessoas por causa da língua. Não vigia nada, chega ali, sorta aquele comentário tão desnecessário, sorta aquela coisa tão desnecessária. A mulher gastou o tempo dela copiar aquilo ali, por que ela não gastou o joelho dela para orar por aquela vida? Deus sustenta essa moça, ajuda essa moça, converte essa moça, dá força a essa moça para seguir. Não, mas vai lá comentar. E esse pince? E a vida dela, será no particular? Como é que está? Deus também está vendo tudo. Deus me vê aqui, gente. Né? Aqui mesmo. E também vocês ir do outro lado do celular, como eu também estou do outro lado no celular de vocês. Deus está vendo. Deus está vendo eu, Deus está vendo vocês. Né? O Ezequiel ia falando, o próprio Paulo repreendeu a Pedro. E Pedro andou com Jesus e Paulo não. É verdade, Ezequiel. Entende? As coisas são muito sérias, gente. Hoje tá muito difícil você seguir. Porque você às vezes não cai em obras de pecado, cometendo, mas você cai em obras de pecado falando, que também é a mesma coisa para Jesus. Né? Olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tem que ter fé para isso, né, gente? Tem que ter fé, passar pelas águas. Não podemos passar pelas águas só porque o pastor mandou, porque fulano mandou, sendo que a gente não crê naquilo. A gente tem que fazer um estudo da Bíblia. Gente, eu converti, eu aceitei Jesus depois de 3 meses, ou 4, se eu não me engano, que eu fui me batizar. Eu fiz curso, porque a igreja, eu aceitei Jesus na igreja batista, na igreja batista dá cursos, me explicando o que é batismo, o que é conversão, o que é salvação, o que é condenação eterna, um monte de coisa, muita coisa. E foi muito bom para mim, muito bom. Eu já gostava de ler Bíblia, já gostava de estudar, e quanto mais eu estudei ali, mais eu entendi. Tanto que depois disso, os frutos veio, né? Depois de... não sei se eu já estava com 5, 6 anos, não, 4 anos de conversão, Deus me usa, né, para pregar para o meu irmão. E meu irmão converteu também. Hoje ele é obreiro da igreja. E depois de mais uns 2 anos, ele juntou 6, né? Eu também di esse curso para minha irmã, que mora aqui na roça. Né? Porque eu morava em Belo Horizonte, eu falei com vocês aqui. E agora eu moro aqui no interior, aqui, né, de Água Boa. Cidadezinha bem pequenininha, mas eu moro no interior mesmo, né, na roça. E ali, gente, os frutos veio, eu peguei a mesma portila, porque essa bagagem toda eu estudando, eu amo estudar, gente, eu amo ensinar. Se alguém quiser aprender, eu sei, eu passo. E aí, eu ensinei ela esse curso. E minha irmã, ela também se batizou, se converteu e está na igreja também, para a glória de Deus. Então, você vai ver os frutos. Você vai ver pessoas quando se convertem, elas têm que ter frutos. Frutos de quê, Ana? Frutos para oferecer para alguém. Não tem como você se converter ou você ser salvo e você não ganhar uma alma para Jesus. Eu não falo, gente, de você ganhar uma alma para Jesus. É uma coisa assim, mas talvez Deus não me chamou para isso. Isso é engano seu, me chamou sim. Jesus falou assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura. O seu
A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é pregar a palavra. Se ele vai aceitar Jesus, se ele vai se converter, aí é outra coisa. Quem convence é quem? Não sou eu, não é você, não é por força, não é por violência, não é pelo muito falar, blá, 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 mas é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. Mas a sua responsabilidade de conhecer a Bíblia, você tem que pregar. Ah, mas eu não prego para minha família, não, porque minha família é complicada, minha família me zomba de mim. Eu te entendo, a minha família também no começo zombava de mim. E eu sempre falo, né? Pra família, às vezes, pregar pra ela é difícil. A pregação pra família é o seu testemunho de vida. É como que você está com Deus. Eu falo isso por experiência própria. Entende? Eu sei que eu preguei a palavra, o Espírito Santo convence sim, mas eles olhavam a minha vida, como é que eu tava, se eu tava mudando mesmo, que eles conheciam como é que era a peça, né? Xingava, brigava, né? E era aquela menina meio que respondona, não tinha educação para nada. Então eles viam mudança, ó, tá educada, ó, tá paciente, tá mais tranquila. Deus tá trabalhando aí. Tinha vezes que eu via até comentários assim, né? Laine, o que você arrumou? Você mudou demais. Então, entende que às vezes pregar para a família é o seu testemunho de vida, né? O Edenilton aí dando boa noite, né? Igual aí o irmão falando, João 7, verso 5. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Eu gosto do irmão Ezequiel porque ele vem e traz versículo da Bíblia e prova ainda. Glória a Deus, né? Aí, ó. Aí, gente, ó. Pode ler os comentários dele, que é Bíblia pura, tá? Então, vamos lá. Aleluia, Jesus. Ó, olha o versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Você sabe, né, que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e o domínio da morte está sobre Jesus. É Jesus que tem o poder sobre a morte, não a morte sobre Jesus. Gente, é tão sério. Algumas pessoas acham assim que morreu, acabou, né? Morreu, sei lá, sumiu, acabou. Tem alguém que ainda tem esses pensamentos. Mas eu quero te dar um conselho dentro da Bíblia, meu querido, minha querida. Não morrer, não é assim, morreu e acabou. Dentro da Bíblia, quando a pessoa morre, ou ela dorme no Senhor para esperar a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ou ela já morre na condenação mesmo, eterna. Que é, a Bíblia fala que inferno é uma coisa, né? A pessoa já vai pro inferno. E lago de fogo e enxofre já é outra coisa também. Que vai ser uma coisa eterna. Vai ter que passar ali. E ali não foi feito para homens, seres humanos, mas foi feito para o diabo e os seus demônios. E para aqueles também que a Bíblia fala, né, perversos, que não vai se converter de jeito nenhum. E talvez você tá aí do outro lado, você é uma pessoa assim, boa. Você tem um coração bom. Em questão que eu falo assim, gente, você não pensa o mal da outra, você não quer o mal da outra. Quando Jesus fala que todo ser humano é mau, eu creio que é nestas circunstâncias de julgamento, julga demais, é mal para isso. Mas algumas pessoas, elas têm caridade, né? Elas têm compaixão, elas são compreensivas, elas pensam nos outros. Às vezes elas não têm Deus, não têm fé na palavra, não é cristão, não é cristã, não processa a fé em Cristo, em Jesus, mas são as pessoas que fazem obras boas, né? E tem até uma pregação do pastor Antônio Júnior, que pessoas boazinhas, né,
não vão para o céu. Não é assim. Ou pessoas maus vão para o inferno. Não é bem assim. A Bíblia fala quem que vai para o céu. Para ir para o céu, você tem que fazer o quê? Ter fé. Fé em Jesus, fé no testemunho dele, ter morrido na cruz por você, passar pelas águas, se converter, e ler Bíblia, e orar, e jejuar, e obedecer o que está aqui dentro, que é um processo longo, não é uma coisa assim, ó, no estalaco de dedo. Mas é isso, o começo é isso, ter fé. Fé em quem? Fé em Deus, fé na palavra, fé em Jesus Cristo, fé no testemunho de Jesus, ter morrido por você, ter dado a sua vida, né? Jesus deu a vida dele para morrer naquela cruz do Calvário, para você e eu ter salvação, para você e eu ter a oportunidade de se arrepender. Tem que ter arrependimento. E quem faz isso, convence o homem, nossa, eu preciso me arrepender da minha vida, eu preciso de mudar de vida, eu preciso ser melhor, eu preciso ser uma pessoa diferente na terra. Quem faz isso? O Espírito Santo. Você não pensa isso, passe de mágica, não. Não. Às vezes você é todo errado, tipo, como é que fala? Mente, vacaia, como é que fala? Tantas outras coisas, bebe demais e fica desordenado na vida, namoradeira, como eu já preguei isso aqui, e acha ali que é bom, né? Mas não, Deus não agrada dessas obras, Deus nunca vai agradar disso. E para nós agradar o coração de Deus, ele já fala, o primeiro passo é fé. Tá aqui também no livro de Romanos, né? No livro de Romanos não, no livro de Hebreus, capítulo 6. Que vai falar que sem fé é impossível agradar o coração de Deus, né? Aí, ó, pode ler, viu? Os comentários de Ezequiel, que é Bíblia pura aí também. Tá bom, gente? Olha o Sérgio aqui, ó. Um site que gosto muito de consultar assuntos bíblicos, independente de religião, aí colocou aí, né? Pois é, irmão. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Meio de quem? De Jesus. Só através de Jesus iremos para o céu. Só através de Jesus iremos para Deus. Ele disse isso lá no livro de João, né? Ó, vamos continuar lendo, né? Ó, onde que eu tava aqui, meu Jesus amado? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, essa parte aqui eu vou explicar também, né? Mas eu vou lendo mais aqui, gente, que é muito versículo. Ó. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que mortos para o pecado, gente? A Bíblia fala, pecado é pecado. A Bíblia fala que nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós pecaram. Quem não fala que peca, já pecou, só de falar isso. Nosso peca, às vezes, nem que seja em sentimento, pensamentos, né? Às vezes não em obras, mas a gente peca. Então a gente tem que ter uma vida com Deus. Todo dia ali, ora, se arrepende, pede a Deus força, ânimo para lutar, né? Contra a carne, contra o pecado, contra a sua natureza humana, né? Que é muito frágil. E pedir sempre Jesus ajuda. E ele fala que a gente tem que morrer para o pecado. Esse morrer para o pecado é todas as vezes que você ora se arrependendo, pedindo perdão. Pedindo Deus me perdoa, pedindo Deus ajuda, pedindo Deus força, pedindo Deus coragem. Mais alguém chegando, né? Marcos, dando boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, viu, irmão? Marcos. Amém. A Lucivânia, né? Amém, irmã. Nós vamos estar orando por você também, viu? É Lucivânia, né?
Amém, viu, Marcos? O Marcos tá falando que é pastor, né? Da Igreja do Ministério Deus e Amor. Amém. Vamos continuar aqui com a palavra, né? Olha o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Gente, Paulo, ele era muito diferente, né? Ele falava umas palavras assim que às vezes você não estudar, você não entende. Tem algumas pessoas que não vão entender o que é concupiscências. Concupiscências, que é coisas da carne. Todas as vezes que Paulo fala concupiscências, é coisas da carne, coisas que vai fazer você pecar, coisas que vai fazer você errar, coisas que vai fazer você pecar contra o seu Deus. Então, ele tá falando aqui mais, né? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Essa palavra aqui, ela é bem séria, porque tem algumas pessoas, né, que elas pegam esse respaldo aí. A irmã até falou aí, né, mas eu entendi o contexto que ela falou. Mas algumas pessoas, né, usam essa parte B da Bíblia, falando, não, mas a carne é fraca, tipo para pecar. Usa esse versículo para poder ficar barganhando com Deus, fazendo as coisas erradas, sabe? Só para pecar. E eu já até ia explicar isso, agora eu vou explicar porque o versículo me instrui a falar, né? Pecado é pecado. Nós vamos pecar todo dia, né? Nós temos que ter uma vida de arrependimento todo dia. Nós temos que ter uma vida ali de confissão mesmo com o Senhor. Mas iniquidade é o pecado não confessado. É o pecado que você peca todo dia e que muitas das vezes você não sente culpa, você não sente remorso, você não sente vergonha, você não sente mais nada. Nem chorar, chora, porque já virou algo cotidiano. Iniquidade, gente, é algo que tem levado gente muito a ficar frio, a ficar morno, como diz Apocalipse, né? A pessoa está dentro da igreja, mas está com a vida de iniquidade. A pessoa está louvando, pregando, fazendo a obra e está com a vida de iniquidade. Isso é tão sério, gente, tão sério. O próprio Deus, para trabalhar para aquele povo lá, que é o povo dele, né? O povo ali, que era chamado povo de Deus, ele falava assim, quando vocês não converter mesmo dos seus pecados, das suas iniquidades, se humilhar, orar, abandonar, né, os seus maus caminhos, eu não vou ouvir a oração de vocês. Eu só vou ouvir quando vocês fizerem isso. Fizer o quê? Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e largar essa prática, né, da iniquidade. Aí eu vou ouvir a oração de vocês e vou sarar a terra também do vosso coração. Então você vai ver ali, gente, a seriedade disso. E tem muita gente que tem caído nesse pecado que chama iniquidade. Iniquidade é um pecado que você às vezes faz demais, comete demais e não consegue se arrepender de jeito nenhum. Ou também às vezes bate ali uma culpinha, né, um remorso. Mas frutos de arrependimento é diferente de culpa, é diferente de remorso, é diferente de choro, né? Não adianta você chorar e pecar de novo, não adianta você ficar ali sentindo culpado, né? Ficar com aquele pensamento de destruição, sendo que você não muda, você não consegue mudar. Isso é iniquidade, isso precisa de jejum e oração. O que mata pecado, iniquidade, jejum e oração. Às vezes oração só não vai resolver. Precisa de oração e jejum. E precisa, às vezes, até de ajuda, né? De algum pastor, de algum líder espiritual, para estar te cuidando ali, te observando, te ajudando mesmo ali na sua vida espiritual. Porque o pastor é isso que ele faz, né? Ele é o que te ajuda espiritualmente falando. Te dá um conselho, te manda uma oração, ora por você na madrugada, te chama para o culto, vai te buscar até mesmo sua casa, quando você não consegue ir sozinho.
ou às vezes vai até na sua casa ali para conversar contigo, orar por você, falar uma palavra. Pastor é para isso, né? Enfim, cuidar da ovelha, cuidar do teu povo. Tem até um pastor na live, pode até falar melhor do que eu, né? E é isso mesmo que faz. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E tem gente que pega esse versículo aqui para falar assim: nós não tá do tempo da lei mais não, moço. Para com essa babajada, que tipo, não tem que fazer nada. Tipo assim, né? Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu por nós e tal, todo mundo vai ser salvo. Tá desse jeito, gente. Hoje tem gente pregando isso, só a graça, sem responsabilidade, né? Eu falei aqui no começo da live, gente, a graça requer de mim, de você, responsabilidade. A graça é perigosa para algumas pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. Tem muitos que estão indo, né, a condenação, para o inferno, por causa de ter um pensamento errado sobre a graça. Só porque Jesus morreu na cruz por você, só porque que Jesus pagou o preço por você, não significa que você não tem responsabilidade. Você vai ver o tanto de ordem que Deus dá a gente. Não adulterarás, não matarás, amar, né, o primeiro mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o teu coração. O segundo mandamento, amar o teu próximo como a si mesmo. E tantas outras coisas. Honra o teu pai e tua mãe. Né? Gente, é muita coisa. Não é uma coisinha só. São várias e várias coisas. E eu já falei aqui, né? Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você está ali lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, praticando o primeiro versículo e praticando o segundo versículo, que é amar o teu próximo como a si mesmo, fica muito fácil fazer as outras coisas. Jesus falou, se fosse para, não sei se é Jesus ou Paulo, algum deles, né, falou, o irmão aí que lê Bíblia pode até me ajudar aí, né, algum deles fala que diante desses dois aí, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, se você cumprir os dois, você já está cumprindo o resto da lei. Porque ninguém ama a Deus acima de todas as coisas e vai matar, gente. Ninguém ama a Deus acima de tudo, acima até de você mesmo. E vai roubar, e vai ser mal com a mãe, e vai ser mal com o pai, vai ver o pai ali doente e não vai cuidar dele, vai ver a mãe doente e não vai cuidar dele. Não tem como a gente falar que ama a Deus e não ama ao nosso próximo. Nosso próximo também é a nossa família também. Claro que não é só a nossa família, mas não tem como a gente não amar, né? Vamos lá, continuando aqui. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Perguntas, né? De modo nenhum, tipo, não. A mesma coisa que foi para a lei, a graça também requer de mim, de você, seriedade, responsabilidade, mudança de vida. 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E eu até esqueci de falar, né? Mas agora eu vou falar porque eu me recordei. Gente, tudo aquilo que te domina, você acaba se tornando servo dele. Ou Deus te domina, ou você é cheio do Espírito Santo. Você às vezes até taxado, né? De louco, de louca. Credo, o que é isso que a pessoa tá arrumando? Ou você é dominado por algo ao seu dia a dia, da sua vida, por você mesmo. Tem gente que é servo do seu próprio corpo. Tem pessoa que é servo da vaidade. Tem pessoa que é servo da sensualidade. Tem pessoa que é servo do seu alto prazer. Ele mesmo se dá prazer. Ele não tá num relacionamento tipo casamento, mas ele tá fazendo isso antes porque ele quer que aquilo seja dominado por aquilo, e aquilo ele acaba sendo servo daquilo, servo do seu próprio corpo, servo das suas próprias mãos.
servo de tantas outras coisas. Tem alguém aí que às vezes é servo da sua própria língua. A língua não para dentro da boca. A língua fala de todo mundo. A língua pragueja, a língua... Enfim. São dimensas coisas. Se eu ficar falando aqui, nós vai até amanhã de live. Mas são muitas e muitas coisas, gente. Hoje o que mais pega, o que eu mais vejo na internet é a sensualidade. É irmãs que às vezes é da igreja, põe versículo da Bíblia e tá lá com um bicão, tipo, às vezes até casada, sensualizando, às vezes na academia, com aquelas roupas bem justas, bem decotadas, às vezes tá meia casada e tá lá sensualizando na internet com versículo bíblico, às vezes com hino passando no fundo, né? Então são muitas e muitas coisas, gente. O servo daquela pessoa é quem? Não é a Deus. O servo daquela pessoa é o seu próprio corpo. Eu vou tirar essa foto aqui porque eu quero parecer sensual para as outras pessoas. Mesmo que aquilo ela não tenha esse entendimento. No seu subconsciente, é isso que ela está passando. Infelizmente. A Bíblia fala pra gente não ser sensual. E sensualidade não é só também, gente, roupa curta e roupa justa, não. Sensualidade é até às vezes maneiras de você se portar. E também tem gente que já tem o olho mau, né? E a Bíblia fala, se o seu olho é mau, o seu corpo tá em treva. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes você achar que a pessoa tá ali se insinuando pra você, te mandando, né, uma cantada, assim, só porque ela tá expressando, às vezes mexe o cabelo, mulher tem muito disso, né, mexer o cabelo, enfim. E às vezes a própria mulher já é bonita, e aí a pessoa acha assim que a pessoa tá sensual. Mas também você tem que tomar cuidado com o seu olho. A Bíblia fala, se o seu olho é treva, se o seu olho é mau, o seu corpo tá em treva. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. O Espírito Santo, ele trabalha em nós. Às vezes nós não temos o conhecimento de estar sendo uma pedra de tropeço para alguém. Às vezes a gente não tem a dimensão que a gente está fazendo alguém pecar. E a Bíblia diz, ai daquele que vem o escândalo. É difícil, né, gente? Ser crente não é fácil mesmo. Crente, às vezes é fácil, mas crente fiel, não. Crente de verdade, crente que ama a Deus, ama a Bíblia, ama obedecer. Às vezes ali dói, né? Renunciar certas coisas, às vezes dói parar de vestir roupas justas, coladas, mas às vezes é necessário para agradar o Senhor, agradar a Deus. Eu tinha um problema, né? Que eu amava batom vermelho, muito mesmo, exagerado. Eu gostava de só tons escuras, tipo roxo, coisas muito escuras. E eu tive que ir renunciando isso. Coisas também que eu gostava, uma vez nem gostava, mas era cultura como nós foi criado, porque nós também nem tinha roupa para comprar, gente, nós ganhava roupa. E a nossa cultura era vestir short, às vezes ganhava uma calça ali e cortava, né, para vestir o short, às vezes era short curto, e Deus mudou tudo isso. Às vezes, né, os meus irmãos lá na roça, porque às vezes eu durmo até de vestido, mas não é, gente, porque é de religiosidade não, tá? Às vezes eu durmo com aquele vestido, é porque eu quero dormir, né, enfim, que eu fico ali às vezes ali me preservando, porque às vezes alguém chega ali, igual meu quarto lá na roça não tem porta e tal, e eu tô me vigiando, talvez chegue ali, né, um irmão, uma irmã, sei lá, e você não tá ali, imagina, te ver, sei lá, com a roupa de dormir, sei lá, então é outro assunto. Então Deus só mudando muito isso. Meus irmãos falam, pra que isso, nesse vestidão? Às vezes falam dessa forma comigo. Mas só, gente, que não é porque às vezes eu quero parecer religiosa. É porque o próprio Deus me mudou nisso. O próprio Deus trabalhou em mim nisso. Então não é ser religioso. É ser obediente a Deus. Querer agradar o coração de Deus. Então por isso que eu falo, às vezes o que Deus quer de mim não
não vai querer de você. Às vezes o que Deus vai querer de você não vai querer de mim. Entendeu? E claro que às vezes eu uso, né, uma base, um batom e tal, né? Não tá feita. Mas às vezes também eu passo uma base clarinha, um esmalte claro, né? Ó, eu fiquei mais de 4 anos, 5 anos sem usar brinco. Aí eu tô voltando agora. Mas coisa não chamativa, coisa pequena. Por quê? Porque eu não quero desagradar o coração de Deus. E também não quero parecer desleixada, né, gente? Não quero também deixar tudo como se fosse uma pessoa ali metódica, religiosa, não. E tem gente também que não usa brinco, não passa maquiagem de nenhum e tá tudo bem. Elas estão andando na luz dela, né? A gente tem que andar na luz que a gente tem. Então é isso. Olha aqui, ó. 17, ó. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecer-te de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. 18. E libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. E a Bíblia também fala, gente, que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a face de Deus sem santidade. E santidade é o quê? Santidade, meu querido. Aleluia. Peraí, gente. Rapidinho que o TikTok pede a gente pra... Acho que tem um determinado tempo, né? Eles ficam pedindo ali um alerta. Santidade, gente, não é só roupa comprida, roupa larga, parar de passar um batom, passar maquiagem. Santidade é um coração transformado. É um coração puro, uma mente limpa, uma mente pura, as mãos limpas. O que o Senhor falava muito com Davi? Por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Porque Davi, claro, gente, pecou, errou, fez muita coisa. Mas ele tinha um coração puro e tinha as mãos limpas. E claro que ele ficou um tempo, né, com o coração sujo, as mãos de sangue e tal. Mas se arrependeu, se converteu. E claro que Deus operou na vida dele. E é dessa mesma forma conosco. Às vezes, exemplo, eu mesmo. Eu era muito de guardar mágoa. Eu era uma pessoa que guardava muita mágoa. Eu era uma pessoa rancorosa. Eu desejava o mal. Eu sempre fui, às vezes, vingativa, né? Que fala, velho, quando eu pegar aquela pessoa, eu rebento a cara dela. Eu tinha esses pensamentos. Eu tinha até às vezes falar de matar. Olha pra você ver como é que uma pessoa dessa tá bem da cabeça. Gente, eu tô falando com você que o nosso coração ele tem tendência a ser mal. Claro que hoje eu não fiz isso mais não, viu, gente? Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas quem fez essa mudança? Deus, por meio do Espírito Santo. Mas não é uma coisa assim, ó. A gente tá propenso a pensar de novo, a sentir de novo as coisas erradas, sim. O Paulo vai dar esse conselho, né? A gente tem que vigiar para que não caia. Porque senão a gente pode estar sentindo de novo a mesma coisa. Querendo fazer as mesmas coisas, sendo o velho homem. O velho homem querem voltar. Tipo, tem hora que eu falo comigo mesmo, né? Nossa, a velha Ana Maria tá querendo voltar de novo. Tá repreendida em nome de Jesus. Já vou orar, jejuar e tal. Então, gente, é assim. A vida com Deus não é... Aceitei Jesus e tudo mudou. Tudo vai ser mil maravilha. Glória a Deus, aleluia. Agora só glória. Não. Todos os dias, né? A Bíblia fala que você tem que matar um leão. Todos os dias matar um gigante. Todo dia ali